Tá começando mais uma Anamnese da Aprovação, um projeto do Curso Mini para te aproximar do seu sonho de vivenciar a medicina. Eu sou o João, faço medicina na UFRJ e sou ex-aluno do Curso Mini. Hoje ao meu lado, a honra de estar com meu querido amigo, professor Alcides Afonso. Por favor, professor. Muito obrigado, João. Uma alegria participar. Cada podcast que a gente faz aqui é uma experiência muito legal. E hoje é um dia muito especial. Vocês vão conhecer uma pessoinha muito interessante, diferente sobre vários aspectos. Uma pessoa interessantíssima. João, por favor. Hoje tá tudo em casa. Fundão tá dominando aqui o nosso podcast. E com vocês, Tabata Maí, estudante de medicina da UFRJ. Por favor, Tabata. Oi, meu nome é Tabata, eu tenho 20 anos e eu tô no segundo período de medicina na UFRJ. Que isso, o Fundão dominando isso aqui hoje. Tabata, fala pra gente como é que começou isso da medicina na sua vida. Você sempre quis ser médica? Vi um filme quando eu era criança e me inspirei. Tem alguém na família que é médico? Como é que foi isso? Até tem gente na minha família que é médico, mas não é ninguém próximo, assim, de mim. Na minha família eu fiquei mais com a minha mãe e os meus irmãos, que era mais o meu núcleo familiar. Mas eu acho que eu sempre tive essa ideia de que eu queria ser médica. E pensando, chegando assim no ensino médio, era o que eu conseguia me imaginar fazendo. Eu tinha, tipo, outros interesses que eu achava legal e tal, mas o que eu realmente conseguia me ver fazendo era na medicina. E eu sempre gostei muito das matérias, gostava de biologia, gostava de química. Então, foi mais ou menos assim. Às vezes eu ficava até meio insegura de, será que eu tô tomando uma decisão, assim, tipo, não tem nenhuma base, a não ser, tipo, eu acho que é isso que eu quero fazer. Mas acabou funcionando e eu tô muito feliz. Pô, que bacana. E assim, cara, você falou do colégio, né? E essa é uma pergunta recorrente. Todo mundo que começa a flertar ali com a medicina tem um pouco desse medo. Principalmente se estiver no colégio. Cara, preciso ser o melhor aluno, preciso estudar demais. Como é que foi o seu tempo de colégio, principalmente ali no ensino médio? Desde pequena, eu fui sempre muito regrada com os meus estudos. Eu tinha que ser impecável, assim. Eu sempre estudei muito pra tirar sempre notas altas. Eu sempre precisava tirar nota alta. Tirar abaixo de 9 pra mim era inviável, assim. Acabava comigo. Então, assim, sempre fui conhecida por ser estudiosa e por tirar nota alta. E eu acho que justamente por ser conhecida por isso, eu me agarrava mais a isso. Tipo, eu preciso manter essa expectativa que todo mundo tem de mim. Então, durante todo o meu período escolar, no ensino médio, com certeza se intensificou, foi sempre estudando bastante para tirar notas altas e sempre tive isso muito forte para mim. Eu queria saber de você, Alcides. Cara, o quão raro ou o quão normal é encontrar esse tipo de aluno chegando no curso? O aluno que se dedicou ao longo do colégio inteiro. O aluno que se dedicou ao colégio inteiro, eu diria que não é tão raro assim. Acontece. Mas a Tabata é uma aluna muito rara. Vou usar um termo, não é tecnicamente, mas a Tabata é obcecada. Meu Deus. E ela é obcecada pela nota, é obcecada pelo desempenho. Eu tô errado? Não. Então a Tabata é muito obcecada por isso. E aí é raro. Gente assim é diferente. Gente assim é diferente em qualquer área. É diferente no esporte. É diferente. A Tabata é aquela pessoa que ela vai ali buscar o máximo, a maior nota. E não é... Bom, a Tabata vai poder me corrigir, né? Mas é engraçado ver isso na Tabata, porque é recorrente que essas pessoas sejam extremamente competitivas. E não é que eu não veja nenhum traço de competitividade na Tabata, não é o caso. Mas para mim não é uma competição mais consigo mesmo, pela busca pela excelência. Eu preciso fazer da melhor forma possível do que uma competição contra os outros. Eu acho que a Tabata fica mais, infeliz não é a palavra, mais insatisfeita quando ela tem um desempenho ruim em alguma avaliação, mesmo que seja o melhor desempenho do grupo, do que se ela tiver um desempenho excelente, mas alguém teve um desempenho melhor que o dela. Eu acho que pra mim nunca foi alguém tirar uma nota mais alta do que eu, esse não é o problema. O problema é, tipo, por que eu não consegui ser boa o suficiente? Por que eu estudei tanto, eu preciso ser melhor? Eu acho que pra mim era sempre uma questão mais de competição eu comigo mesma. Então, pra mim não importa se outra pessoa tirou uma nota mais alta. A questão não é tipo, ele foi melhor do que eu. Eu não fui boa o suficiente. Então, uma cobrança comigo mesma. Eu preciso ser melhor. Eu preciso... O que eu tenho que fazer pra conseguir melhorar e o que eu tenho... acho que nem é o que eu preciso fazer pra melhorar.
por que vai um pouco para um lado pior, que é o que eu tô fazendo errado. Eu fiz errado e o que eu tô fazendo de errado. É nessa vibe, assim. Você olha pra Tabata e você pensa, é a aluna perfeita. E do ponto de vista... É isso que eu ia perguntar, exatamente isso. Do ponto de vista pedagógico, é a aluna perfeita. A Tabata é aquela aluna que é uma menina inteligente. O mérito aí é menos dela e mais da genética, da natureza, dos pais, paciência, inteligência de modo geral é herdado e cultivado ali vamos dizer, no começo ali, na primeira infância. Né? Inteligência intelectual. Vamos separar as coisas. Então, sob esse aspecto, a Tabata é a aluna perfeita. O problema é que tudo na vida é um combo. E tudo na vida é um combo. E quando você é assim, o seu referencial de se o seu trabalho está sendo bem feito ou não é exterior a você. É a nota. Não é interior. Por mais que a Tabata se esforce, ela não sentirá uma satisfação se a nota não vier. Ela não consegue olhar para o trabalho. Ou não acho que hoje não consiga. Aí, spoiler, talvez não consiga ainda. Tem prova essa semana. Mas a referência é exterior. E é muito complicado quando a referência é exterior. Por quê? Porque vira uma dependência daquilo. A nota valida o seu sentimento. E aí, no PEC, vem o emocional. E esse emocional que acompanha a aluna perfeita nunca é um emocional fácil, porque essa busca é muito desgastante. Atingir o topo é muito difícil. Se manter no topo é muito mais difícil do que atingir o topo. Difícil não é você fazer uma coisa bem, é você fazer bem todos os dias. Isso é muito difícil. Se motivar, se automotivar. Às vezes essa motivação vai vir de você mesmo, especialmente quando você já está no topo. Você não tem mais ninguém para superar. Então, esse combo do emocional, ele vem junto e você tem que saber. Você não pode reclamar. Você não pode receber a aluna perfeita e reclamar que o emocional é difícil. Spoiler, reclama, mas você pode reclamar para você mesmo. Você não pode reclamar para ela. Então, é isso. Esse é o combo, João. Então, eu fico imaginando o nosso ouvinte médio aí, cara, que muitas vezes comenta, pô, não fui um bom aluno no colégio, será que eu tenho chance ainda? Queria ter tido essa maturidade mais cedo, ali no meu primeiro, segundo ano do ensino médio. Para esse cara, Alcides, o que você tem a falar? Porque a gente realmente está na frente de alguém que estudou, levou o colégio a sério, obcecada pelo resultado, como você mesmo falou, e o cara que não teve essa maturidade, esse discernimento de fazer isso ali aos 16 anos, aos 15 anos. Vamos lá, vamos por pontos. Né? Vou começar com um disclaimer. Mais uma vez, o obcecada vai marcar o negócio, mas eu não sou neurologista nem psiquiatra, então eu não estou usando obcecada no sentido estrito do termo, pelo amor de Deus. Vocês vão ouvir da própria Tabata, eu não tenho dúvida que ela vai dizer isso, ela vai dizer o que ela quiser, mas ninguém precisa ser assim para chegar lá, e a gente está cheio de exemplos de quem não foi assim, de quem acordou, não é nem no ensino médio, de quem acordou, não é nem no começo da caminhada já do vestibular de curso, mas depois. Acordou depois de 1 ano, depois de 2 anos. E chegou lá. Precisa ser assim para chegar lá? Não, óbvio que não. E aí é importante que a pessoa perceba, para entender como alguém, como a Tabata é, que não é uma escolha ser assim. A Tabata não escolheu ser assim. Você escolheu ser assim? Não. Não é uma escolha. Eu inclusive, custo acreditar que alguém conscientemente faria essa escolha, especialmente tão novo. Não é uma escolha, João. A pessoa simplesmente é assim. E vai ter que conviver não só com a pressão de fazer bem feito todos os dias, mas aí vem o que para mim é o pior lado da moeda, eu queria ouvir a Tabata. Com a frustração de quando não der certo. Porque não vai dar certo. Não vai dar certo o tempo todo. Não é que não vai dar certo o projeto. Mas não é assim. Ou é assim? É só vitória? Não, não é. Não é. E quando você se cobra nesse nível, a derrota é muito mais difícil de aceitar e de entender e de digerir. Eu acho que para mim era muito difícil tanto lidar com a expectativa que eu tinha comigo mesma, mas acho que também grande parte com a expectativa dos outros que tinham sobre mim. Porque eu acho que como acompanhavam essa trajetória de eu ser muito esforçada e muito dedicada, e por sempre eu ir tão bem na escola e, tão bem em simulado na escola, tão bem em tudo,
as pessoas tinham uma certeza... As pessoas falavam comigo com uma certeza de tipo... Ah, não, a Tabata vai passar. Tipo, tá garantido. Tipo, é só estudar e é só manter esse ritmo que a Tabata vai passar. Ao mesmo tempo que você não acredita muito, você, tipo, você vê uma constância que você, tipo, você sempre estudou muito e você sempre conseguiu colher resultado disso. Só que o vestibular é outra pegada, é uma outra história. Então, pra mim, quando eu tinha sempre... Eu sou uma pessoa também bem, tipo... Eu faço isso, isso funciona, então eu vou continuar fazendo isso. E eu sempre estudei muito, sempre funcionou, então vai dar certo. Tipo, por que não daria certo? Então, quando eu estudo muito, me dedico muito pro vestibular, no ensino médio, e não passo, eu perco todos os meus parâmetros. Meu mundo, tipo... Uai, o que deu errado? O que não tá certo? O que eu fiz de errado? Porque pra mim era o que eu tô fazendo errado. Então, Quando você é assim, especialmente quando você é novo, existe uma sensação de que a vida me deve isso. O correto é eu passar. Como assim? E não é querer tirar dos outros. Mas é assim, cara, não é possível. O que aconteceu de errado? E aí você vai amadurecendo emocionalmente e entendendo que não é assim, que a gente faz planos e a vida faz outros planos. Que existem outras habilidades e outras inteligências que nós precisamos desenvolver além da intelectual. Não é isso? Sim, com certeza. Pra mim, sem sombra de dúvidas, o mais difícil foi o meu emocional. O que eu batalhei durante os meus anos, durante o tempo em que eu estava me preparando para o vestibular, foi o emocional. Para mim, o que eu fez eu deixar de passar ou passar, eu não tenho dúvidas que foi como que eu estava preparada emocionalmente. No treino é uma coisa, mas isso que a Tabata falou, de carregar a expectativa dos outros, isso é relevante. Porque não é bem um medo de frustrar os outros, mas você sabe que as pessoas estão ali te olhando. Não é fácil estar sob o holofote. Não é fácil. E quando você é o melhor aluno da turma, o melhor aluno do colégio, é difícil isso. E é por isso que eu fiz a comparação com o esporte, como tem esportista que é obcecado, é a mesma coisa com a apresentação no esporte. Imaginem o quão é difícil performar durante as Olimpíadas. Tá o mundo inteiro te assistindo ali. É diferente de no treino. Né? O seu sucesso e o seu fracasso estão sendo exibidos ali para as pessoas. Assim é no vestibular, quando você vai ali carregando a expectativa de um monte de gente. E as pessoas, você não tem certeza. Você vai criando essa certeza dentro de você. As pessoas têm certeza. E especialmente se elas não entendem o que é o vestibular de medicina para uma universidade pública. Sim. Elas têm certeza. Não adianta você dizer para elas, não é bem assim. Adianta dizer? Não. Até porque no meu ciclo social, tipo, na minha família, na escola também, eu acho que não tinha tanto essa compreensão, né, do que era o vestibular de medicina. Então, era uma coisa meio... se você se dedicar muito e você estudar, você passa. A minha mãe não tinha muita noção, assim. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito... Minha mãe é uma pessoa muito inteligente. E tudo que ela conseguiu, ela sempre alcançou, tipo, com muita facilidade, assim, nesses quesitos. O meu ciclo social na escola não tinha, acho que, essa noção também do que era o vestibular de medicina. No caso, a minha mãe não fazia ideia do que era o vestibular de medicina. Tipo, tanto da medicina quanto que era o vestibular. Minha mãe não cresceu aqui no Brasil, então não tinha muito esse tato do que era. E eu acho que como eu fui cercada de pessoas que falavam pra mim, a Tabata sempre vai conseguir, a Tabata só vai se dedicar muito, vai estudar, como ela sempre fez, e ela vai conseguir, é óbvio. Então, na minha cabeça, eu também não tinha muita noção de o quão louco é o vestibular de medicina. Eu cheguei pro vestibular de medicina muito despreparada, assim. Não acho que no sentido de conteúdo, mas no sentido da dimensão do que é o vestibular de medicina. De tipo, tudo bem, tem gente, é difícil de passar, não sei o quê. Mas, tipo assim, não é que é só difícil. Tem várias questões que estão rodando isso. Então, vai por aí. Eu acho muito curioso, porque esse é um relato frequente que a gente recebe aqui de bons alunos, gente que brilhou no colégio durante a trajetória inteira do ensino médio e que fala, cara, eu não tinha dimensão do que era o vestibular de medicina até fazer o vestibular e tomar a primeira reprovação.
Então, por vezes, cara, você tá aí se comparando com teu colégio e infelizmente seu colégio não te mostra a realidade dos fatos, cara. Porque isso vai aumentando a sua soberba, você vai achando que você, pô, é o cara e que vai dar tudo certo e que é sempre assim, só que você não sabe como é na realidade. E queria saber de você, Alcides, especialmente porque esse aluno, ele é muito característico. O aluno que é muito bom no colégio, que vai no terceiro ano ainda achando que vai passar, que ainda não teve a dimensão, e aí chega ali no cursinho no outro ano. Como é que é esse aluno pra você, cara? Não sei o quanto desse aluno é a Tabata. A Tabata é uma menina diferente. Mas assim, tem uma questão que a Tabata levantou que precisa ser percebida. Não é só o quão difícil é o vestibular de medicina, é o quão complexo ele é. Quantas variáveis existem ali. Quão profissional precisa ser a sua conduta. Não é essa a palavra? Sim. Profissional. Não há espaço para o amadorismo. Não há espaço. O cara que chega ali pouco profissional, eu não vou nem dizer amador, ele vai ser atropelado, especialmente pelo pacote Enem Sisu. Atropelado, as pessoas não fazem a menor ideia. É muito comum o discurso, tá, tudo bem se não der para o Rio, mas eu topo ir para outro lugar. As notas são próximas no Brasil inteiro. Não vai pra lugar nenhum. E aí você pergunta para a pessoa que lugar, a pessoa fala São Paulo tá ótimo. Puxa, agora vai. É um gap de conhecimento sobre a complexidade da coisa que é assustador. E eu não acho que esse gap se dissipe, João, assim que a pessoa sai do colégio e entra no curso. Não. Eu acho que a verdadeira compreensão de como ela só é atingida na proximidade da aprovação ali. Ali a pessoa entendeu. E pode ser que a pessoa tenha entendido e ainda assim não passe. Mas dificilmente ela vai passar sem ter entendido. O quão complexo é o processo inteiro. Esse aluno que eu falei, cara, eu acho que ele falha exatamente nisso que você falou. Ele é pouquíssimo profissional. Ele é tão pouco profissional que ele não entende nem onde ele tá pisando. Ele achava... Esse cara, ele realmente achou que ele seria capaz de passar direto do terceiro ano. Sem considerar que tem gente que demora 2 anos, 3 anos pra passar e que são tão bons quanto ele, sabe? Isso é uma parada que Pô, se você for esse cara, preste atenção nisso, toma cuidado com isso, porque talvez você esteja alimentando uma soberba em você que só vai te fazer cair, cara. E seria melhor você entender como é que é isso aí e se tornar profissional, saber exatamente o que você tá fazendo pra você não chegar achando que, tudo bem, talvez não dê pra passar no Rio, mas, pô, em algum lugar no Nordeste vai dar. Irmão, você não sabe nem o que é bônus de localidade, você não entende nem o SISU, você não sabe o que funciona, sabe? Então é isso que a gente vê muito, é muito frequente, cara. Existe uma coisa aí que depois que você decidir que você vai se profissionalizar, ainda tem um tempo até você se profissionalizar. Então, é muito comum uma conversa no colégio que é assim, a gente vai fazendo simulado Enem e quando chegar no dia da prova, é só mais um simulado. Eu não tenho nem o que dizer, eu não tenho o que comentar. Comenta você, eu não tenho o que comentar, não tem nada que eu possa dizer sem que pareça ofensivo ou agressivo sobre isso. É só mais um simulado. É só mais um. Então, no meu caso, eu fiz o Enem desde que eu tava no primeiro ano do ensino médio. Já, tipo assim, pensando em, não, eu tenho que me preparar. Tipo, eu sabia que eu sou uma pessoa mais nervosa. Então, assim, se eu for fazendo tudo... Já vou pegando, tipo assim, o feeling do que é sentir ali, desde sentar. o primeiro ano do ensino médio. Para mim é quase o perfeito. O perfeito seria desde o 9º do fundamental, um ano antes. É o quase perfeito. Na escola a gente fazia simulado e o simulado mostrava com a sua nota, com os pesos, se você entrava ou não para determinada faculdade. E nos meus resultados, eu tava no terceiro ano, eu tinha nota para entrar. Não é dizer que eu me sentia segura, mas tudo ao meu redor me validava ao ponto de eu falar, das pessoas me fazerem acreditar que eu ia conseguir. Tipo, eu era tanto reforçada que ia dar certo. A nota, bem ou mal, é uma forma de você aprovar aquele... Tipo, tá ali o resultado dos seus... Não é isso. Mas o que passa na cabeça é o resultado do meu esforço vai vir nessa nota. Então, se a nota tá dando, então você vai nisso. De novo, não eu tava me sentindo confiante, mas tudo ao meu redor me dava essa confiança. E... É impressionante como uma nota parece uma grande encenação nesse sentido. O show de Truman. Tudo aquilo ali vai validando. Essa nota dá... Mas essa nota dá com que calibragem? Você precisa de um grupo para comparar. Um grupo mesmo, um grupo qualificado para comparar. É muito difícil isso. Não, pois é. E aí, então eu tava com todo esse preparo. Chegou no meu terceiro ano
do ensino médio no meu Enem, no primeiro dia, depois, porque eu também tive essa questão que eu abri de mão qualquer coisa, não sei estudar no terceiro ano do ensino médio. Eu tinha isso. O que foi terrível essa escolha. Mas, porque no meu segundo ano de pandemia, eu já estava fazendo porque cada um lidou de uma forma com a pandemia. Eu lidei com estudando. Eu passava o dia inteiro sentado estudando. Então, assim, foi escolhas erradas. Que é uma escolha que parece, poxa, eu tô me dedicando ao máximo, mas é uma escolha pouco profissional e pouco inteligente. Sim. Eu cheguei no meu terceiro ano muito cansada por um ano inteiro em que eu ficava o dia inteiro em casa e eu ficava o dia inteiro estudando. Mas aí eu cheguei no Enem do meu terceiro ano e aí, depois, com acompanhamento psicológico, fazendo psicólogo e tal, eu entendi que eu tive uma crise de pânico no meu primeiro dia de prova. O que era algo que fugiu totalmente do meu controle. Foi um momento... E aí eu me senti muito desesperada por não ter controle da situação. Porque eu sabia que caiu toda a pressão naquela hora de... É isso, é agora, é esse momento. Como eu não estava com o emocional fortalecido, eu fiquei 1 hora da prova que eu estava apagada, basicamente. Eu não tive... Então, para mim... E aí... Depois, pra mim, a culpa com isso foi muito grande. Porque eu não passei por muito pouco no meu terceiro ano do ensino médio. Então, saber que... se eu não tiver... Porque, de novo, a culpa vai em mim. Então, saber que por eu não ter corrido mais atrás de... Porque eu não estava tão fortalecida emocionalmente? Por que eu não... eu não tinha esse... Por que eu não corri atrás disso? Porque eu estava querendo focar tudo nos estudos. Mas, justamente, apesar de todo o esforço, tudo que eu fiz... Chegou na hora e se você não tá com o emocional preparado, não tem o que fazer. Você entende e vocês entendem como é um combo? A pessoa é um combo. É isso que eu tô dizendo. E aí, veja, a Tabata não é uma pessoa que vai culpar ninguém porque ela não estava emocionalmente fortalecida. É ela mesma. O discurso dela é muito marcante. E isso é um combo. Ela é a pessoa que chama para si a responsabilidade, sou eu que tenho que fazer. O agente aí, o senhor do meu destino sou eu mesmo. E o emocional vem junto. E é por isso que, quando eu defini a Tabata como aluna perfeita, é a aluna perfeita do ponto de vista pedagógico. Mas você tem que olhar para essa pessoa e entender quem ela é. Existe um combo. Você não vai ter essa pessoa e, por outro lado, mas aí é só não sentir a pressão no dia. Não tem como. Uhum. A expectativa daquele dia vem sendo construída no mínimo há 3 anos durante todo o ensino médio. Mas fez outros Enems, mas não contava. É diferente do dia. Não sei me aprofundar sobre isso agora. Tabata, então você chega e fala pra gente que faltou pouco pra você passar no terceiro ano. Uhum. Então eu imagino que no ano seguinte você já começou o ano, vou passar esse ano com certeza. Uhum. E como é que foi esse outro ano pra você, o primeiro ano de curso, no caso? Eu acho que foi essa grande questão também. Eu continuava com a mesma mentalidade de que eu preciso dedicar tudo, eu preciso estudar muito, porque, tudo bem, eu não passei por muito pouco, mas eu estudei muito ano passado pra não passar por muito pouco. Então, eu preciso manter isso. Então, eu ainda tava com a cabeça... Eu tive um processo de amadurecimento emocional pra até chegar na minha aprovação. Não tenho dúvida disso. Então, pra mim, esse ano que eu tive de curso, eu tava... Ao mesmo tempo em que eu comecei a ir pra psicóloga, eu comecei, na metade desse ano, então já não... Poderia ter tido um acompanhamento um pouco mais longo. Começou a construir um emocional que eu ainda não tava legal. Então, eu ainda era um curso que eu ficava 12 horas por dia no cursinho. Eu ficava, tinha muito essa coisa de preciso estudar, preciso fazer simulado, preciso fazer mais exercício. O desequilíbrio ainda existia, bem presente, eu acho, na minha vida. Então, desequilíbrio entre... o desequilíbrio. A Tabata aluna e a Tabata pessoa, ou o pedagógico, né? O pedagógico intelectual e o emocional. Para mim, a leitura é exatamente essa que a Tabata fez. Eu não tenho nada a acrescentar. A Tabata teve em 2022, a Tabata terminou o terceiro ano em 2021, que foi o ano do apagão na prova, e em 2022 começou a existir uma consciência de que algo precisava mudar, mas foi praticamente um ano de mais do mesmo, mais de muito estudo e
e é quase assim, não passei pelo emocional, então talvez se eu dedicar ainda mais estudo e ainda mais esforço, o intelectual compense o que faltou de emocional. Isso em 2022, o ano em que a Tabata fez curso. Eu acho que para mim, eu tinha essa ideia muito consolidada de que para eu passar, eu preciso dedicar tudo. Para mim, eu acho que o vestibular de medicina, no geral, ele é vendido muito como uma ideia de sacrifício. Você precisa sacrificar tudo, a sua vida inteira, para você passar. Então, mesmo que eu tenha feito isso no meu ensino médio e eu vi que não funcionou, para mim era muito difícil entender que essa não era a resposta. Sair da fórmula. Porque, bem ou mal, na escola, chegava na semana de provas, eu ficava uma semana inteira estudando e dava fruto. Então, como que é possível que no vestibular de medicina eu tô dedicando tudo e não tá funcionando? Então, assim, eu fiz alguma coisa errada. Então, continuar bater nessa tecla, porque a minha ideia do que era passar era fazer isso. Então, esse ano de curso que eu tive foi muito começar a desconstruir isso, mas que, tipo, ao mesmo tempo que eu entendia que não estava certo, a minha cabeça não conseguia fazer isso, porque ao mesmo tempo em que eu falava, não tá certo isso, vinha uma voz na minha cabeça, não, você tem que estudar. Se eu saísse de casa, eu ficava pensando, devia estar estudando. Então, não tá certo, mas eu não sei fazer de outro jeito. Exato. É só isso que eu sei fazer. Exato. A pessoa vira uma pessoa de uma nota só. Eu não tinha outras ferramentas, eu não sabia o que fazer. Então, pra mim, era continuar com isso. São outras dificuldades. Você entende o que eu tô dizendo? É difícil até pra mim, porque é uma dificuldade totalmente diferente da que eu vivi. Isso, isso nunca foi uma questão pra mim. A questão era da matéria, porra. E a pessoa, talvez, num momento de limitação de percepção, olhe para isso e diga assim, mas aí é mole, essa dificuldade isso, tranquilo. Cada um tem suas dores, pelo amor de Deus. É difícil ser estudioso, difícil é ter estudado o colégio inteiro. Meu parceiro, difícil para cada um. Exatamente. Difícil para cada um, pelo amor de Deus, ninguém vai ser obtuso a esse ponto de não perceber isso. Obtuso. Eu não vou chamar ninguém de burro aqui, porque a Sânia me proibiu de chamar a pessoa. Então é bom que fala obtuso, inclusive a pessoa nem percebe o que é, tá tudo Exatamente. Certo. Fica a dica aí. E Tabata, final desse ano de 22, que você acabou de fazer o curso, como é que foi seu resultado na prova? De novo, eu não passei por muito pouco. Foi tipo questão de 2 pontos, uma coisa assim. E aí, pra mim, eu já tava... Não é possível. Eu pensei, então, eu acho que eu não sou capaz. Não nasci para isso. Isso. Eu não vou nunca conseguir, porque eu sempre tô batendo na trave, não é possível. É algum problema meu. Porque eu tô fazendo o que todo mundo falou, que é sacrificar tudo. Por que eu não tô conseguindo? Deus não quer que eu passe, não tá no meu destino. Essa foi a Tabata que eu conheci em 2023. Sim. Então, pra mim, já era um erro meu. Tipo assim, eu, como indivíduo, eu não vou conseguir passar pra medicina. Porque, tipo, se eu consigo ir bem tudo, mas no vestibular de medicina... Ir bem tudo foi um exageríssimo. Mas, tipo assim, se em outras... Bem tudo pro estudante é no colégio. Tá? As pessoas entendem o que eu tô dizendo. Tá bem. No vestibular de medicina não tá saindo resultado, então é porque eu tenho um bloqueio com o vestibular de medicina. Eu nunca vou conseguir passar. Não sirvo pra isso. Eu não sirvo. É por aí? E veja, é alguém que não vai culpar o sistema, o conselho que recebeu. E eu não estou dizendo que é para culpar. Eu gosto desse perfil da Tabata. Eu gosto. É alguém que vai dizer, então sou eu, o problema está comigo. E o problema está com ela, mas não é ela. O problema está ali. O erro só é diferente. É um erro diferente. Não é um erro de falta de esforço. E não é um erro de excesso de esforço. É um erro de esforço alocado erradamente. O ano do vestibular precisa ser construído com atividade física, porque é fundamental. Mas eu não gosto de atividade física, não faz diferença. Precisa ser construído com uma cabeça boa, e se você vai conseguir isso, meu amigo, fazendo terapia, fazendo yoga, fazer sei lá o quê, é problema de cada um, mas precisa ser construído assim. Precisa ser construído com muita conversa, precisa ser construído com estratégia. Uma estratégia que não é genérica. A estratégia de estudo, principalmente para uma aluna como a Tabata, é diferente da estratégia de estudo para alguém que não tem esse perfil. O que tem perfil oposto são estratégias completamente diferentes. Cara,
Eu não conhecia a Tabata até hoje, né? E é muito marcante o seguinte. Isso que você falou. Ela não coloca a culpa em nenhum contexto. Nunca. É ela tá falando sempre dela. Cara, tem algum problema em mim. O negócio sou eu. E isso é muito engraçado, porque o que a gente mais vê é o contrário. É a pessoa falando, pô, não, porque a prova tava muito difícil. Porque, pô, o fiscal lá na minha sala tava falando a hora errada. E isso é muito bem que você falou, que era uma pessoa diferente. A Tabata vai ser assaltada e vai dizer, por que eu passei por essa rua? O que eu tava fazendo ali? É isso. É alguém. E a Tabata ainda tá construindo isso. Mas no futuro, quando ela for uma mulher madura e tal, ela vai entender que ela precisa continuar pensando desta maneira, mas nunca pela ótica da culpa, e sim da responsabilidade. Não é culpa dela. Não tem a ver com culpa isso. Você vai dizer que é culpa de uma aluna como essa? Não é isso, mas a responsabilidade. A responsabilidade de estar naquela rua em que eu fui assaltada foi minha. Foi uma escolha, eu poderia ter feito uma escolha diferente. Culpa não. A culpa é do bandido que assaltou. Mas a responsabilidade de construir o meu emocional e continuar construindo até para as provas da faculdade de microbiologia ou sei lá o quê, continuam sendo dela. É isso. Tabata, não sei se você sabe, provavelmente não sabe. Essa conversa a gente já teve em 2021, quando a gente leu Ayn Rand. Você lembra disso? Exatamente essa conversa aí, cara. Pô, que nostalgia bacana. Então chegou 2023, você entrou no Mini. Escolheu fazer a modalidade online, assistir a aula gravada, depois foi pro ao vivo do online também. E eu queria saber de você como é que foi ter essa disciplina de estudar em casa, de estudar longe da sala de aula, porque essa é uma queixa que a gente vê que o aluno que escolhe essa modalidade sempre surge. Cara, esse medo, sabe? Pô, será que eu vou conseguir conciliar? Vou montar uma grade pra mim? Como é que foi isso pra você? Então, acho que vocês sempre falam dessa dificuldade, e eu fico sempre meio receada de falar, porque eu não tive muita dessa dificuldade. Deixa eu pontuar uma coisa, tá? Não sei se as pessoas entenderam ou você. Tem gente que não se adapta a essa modalidade. Essas são as pessoas que fazem a queixa. Sim. Normalmente a pessoa que se inseriu naquele contexto e entendeu aquilo adora esse modelo de fazer assim. É exatamente o caso dela. Não sei, mas vamos ver. Por exemplo, na pandemia que teve, era esse cenário em que a gente não tinha... Eu me adaptei muito bem. Eu consegui, tá ali, eu tinha o meu próprio tempo, eu sabia como moldar as coisas, eu tinha controle. Ter controle, pra mim, era sempre importante. E no online, pra mim, era ótimo. Eu assistia as aulas, eu assistia live, eu fazia os exercícios, eu não precisava... Porque também eu tinha essa coisa de, o tempo de translocação. Porque eu sempre fui meio essa coisa de... Então eu tava ali, eu tinha ali o que eu tinha pra fazer, e eu tinha controle do que eu tava fazendo. Então, de adaptação, foi super bem, assim. Eu já... óbvio, pra mim o que pesava um pouco era não ter contato com pessoas, assim. Em 2023 foi um ano que eu tava... No dia a dia eu tava mais isolada, assim. Mas por questão emocional... E trabalhando com psicólogo, eu acho que também o que foi uma virada pra mim era... Eu fazia questão de, pelo menos uma vez por mês, encontrar algum grupo de amigas e tal, pra manter essa socialização e me manter em contato com pessoas, e que também me fazia muito bem pra a construção do meu emocional também. Porque se eu ficasse, eu acho que o ano inteiro trancada em casa estudando, eu já tinha visto que isso não estava funcionando, isso não era uma fórmula pra mim. Então, E assim, o pessoal até comenta aí, normalmente quando é o aluno de modalidade online, inclusive se você tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário, a gente vai responder nos próximos episódios. E um comentário que é frequente de quem nunca se dispôs a estudar em casa é o seguinte: cara, como é que eu faço pra, não me distrair, não escolher ficar deitado, não ficar vendo televisão, essas coisas assim, sabe? Que são dificuldades reais que a pessoa vai estar em casa, vai enfrentar. Pô, tua cama tá ali na tua frente. Então, por que você não vai deitar? E como é que você lidava com isso? Você tinha um ambiente para estudar? Você tinha um ritual para começar a estudar? Como é que era isso na sua rotina, no dia a dia? Então, desde a escola mesmo, eu nunca tive essa coisa de perder aula pra ficar dormindo na época da pandemia. Então, pra mim, era uma coisa muito certa. Meu despertador vai tocar, então eu vou acordar, eu vou lavar meu rosto, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, vou tomar café da manhã, vou trocar de roupa e eu vou sentar pra estudar. É um dia como se eu estivesse indo sair pra fazer alguma coisa. Vou sentar pra estudar, vou fazer o que eu tenho que fazer. O meu celular tá longe de mim, meu celular não tá no mesmo cômodo que eu. Meu celular tá na sala e eu tô aqui estudando. E
tudo bem. E aí eu tenho que ter uma pausa pra um almoço, eu vou ter que ter uma pausa pra... Óbvio, pra almoço é óbvio, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, tipo, eu preciso também ter tempos pra, tipo, conseguir conciliar tudo. E aí é questão de organização e questão de, tipo... Ai, a minha cama tá bem ali. Tá, mas agora é o horário de estudar e eu vou estudar. Tipo, não sei, eu fui mais regradinha, assim, nisso. Eu nunca caí muito nessa tentação. Mas eu entendo que tem gente que cai, eu acho que é difícil mesmo. Não, Mas essa... Desculpa, pode quer falar? Era só essa questão do celular, cara. Acho que isso é muito importante. Não ficar com o celular do lado, entende? Pô, você deixava em outro cômodo. Cara, sei lá, arruma um jeito de não ficar com o teu celular, principalmente se você tá estudando de casa, porque isso vai te distrair. Aquilo ali vai vibrar, você vai perder toda a linha de raciocínio que você tava tendo. Um erro que eu vejo que é muito frequente e que se comenta pouco. As pessoas ficam com o celular do lado porque, tô com um gabarito aqui, tô corrigindo aqui. Uma coisa que eu fazia, eu tirei o celular no meu ano de vestibular há muito tempo já. Eu só corrigia as coisas depois de ter feito tudo. Isso foi muito útil pra mim, porque eu me distraía corrigindo. Então, vou fazer a questão 1 aqui. Fazia a questão 1 e corrigia a questão 1. Só que quando eu vi, eu já tava mexendo em outra coisa, porque o gabarito tava ali no meu celular, entende? Então, essa foi uma estratégia que foi muito útil pra mim. Não tá com o gabarito perto, não tá com o celular perto, deixar o celular longe, porque você pode acabar se distraindo e perdendo todo um tempo ali de estudo que é muito precioso, cara. Mas existem ferramentas que mesmo com o celular, o Forest é só uma delas. Exatamente. A gente não tá ganhando nada para fazer propaganda do Forest, não. De controle de gerenciamento. Existem ferramentas para isso. Mas de novo, muito cuidado para vocês não acharem que a Tabata não tem dificuldade. A dificuldade de organização é inexistente para ela. A Tabata é uma pessoa organizada e disciplinada. Qual era a minha preocupação em 2023? E por que E a Tabata estava muito bem adaptada à aula online gravada, online assíncrona. Mas eu quis... Você lembra disso? Eu quis que a Tabata viesse para o ao vivo. Porque qual o problema? Quando você é desse jeito, você está ali fechado no seu mundo. E você vai desenhando um cenário. E você vai fazendo planos de como a prova vai estar, do que você vai fazer. O problema, quando a gente é novo assim, é entender que a vida tem outros planos. E a Tabata precisava, na minha opinião, de um cenário em que ela tivesse menos controle. Essa é exatamente a palavra. Porque quando se é assim, o controle é muito fundamental para a estabilidade emocional. E aí a sua estabilidade emocional está muito ancorada no controle. Não, eu estou estabilizado emocionalmente enquanto eu tenho controle. Só que na prova você não tem controle. Vai aparecer um tema de redação que você não esperava. A prova de linguagens vai estar de um jeito diferente. E a aula que é síncrona, seja presencial ou seja online ao vivo, como eu chamei a Tabata para fazer. Por exemplo, eu não queria que a Tabata viesse para o presencial, porque ela não tinha problema de adaptação com o online e ela conseguia maximizar o tempo. Ia ser ruim para ela. A Tabata não ia ficar feliz perdendo tempo se deslocando. E ela não precisava do presencial. O que eu queria oferecer para ela era um pouco de caos para ela ter que se virar numa aula que é síncrona, que não vai acontecendo o que ela espera e ter que ir respondendo e ter que ir dando feedback. E, para mim, a Tabata vai avaliar. Essa foi uma questão importante. Difícil dizer foi por isso ou não foi por isso, mas essa foi uma questão importante. Não, sim. Eu não pensava em ir pro ao vivo, pra mim não tinha porquê. E teve uma conversa muito grande de você comigo, teve com a minha mãe também, pra ela também entrar, tipo, embarcar nisso, talvez seja melhor ir no ao vivo. E eu acho que no presencial também, mas no ao vivo, quando você tem essa dinâmica, você se expõe muito mais. E você, por exemplo, fazia questão de tipo, Tabata, o que você... Fala alguma coisa, fala... E tipo, eu nunca gostei de estar no centro das atenções, nunca gostei de ser exposta, assim. Bem ou mal no vestibular, você tá exposta a tudo, tipo... Vai acontecer. Vai acontecer. Então, ter isso, ou você ouvir as outras pessoas falando discussões, outras discussões acontecendo, que às vezes você não dava uma tanta relevância. Tipo, estão discutindo de uma questão que eu achei essa questão tão batida, tão boba. Mas aí surgiu uma discussão que você, tipo, meu Deus, não tinha pensado nisso, não tinha pensado naquilo. Então, traz uma dinâmica que é muito importante, tanto para a questão acadêmica, óbvio, você está discutindo mais coisas, mas também para uma questão de
isso, de você ver que não vai ter o controle, você tá mais exposto, você... Adaptabilidade. Sim, isso. Que é uma questão que na prova você precisa se adaptar, porque vai estar zero o cenário que você tá da sua casa sentadinho e que você faz e que tem... você pode ir no banheiro ali rapidinho, ou você pode também pegar alguma coisa pra comer. Claro, na prova você tem, mas tipo, você tem uma maleabilidade muito maior que até no ao vivo, você não pode parar a aula e ir ali rapidinho. No ao vivo, você tem que ficar sentado o tempo todo. E você tem que estar percebendo o que está acontecendo. Então, sim, Cara, muito bacana essa perspectiva que você trouxe aí, Cid. Nunca tinha pensado sobre isso, porque realmente no caso dela, esse cenário de mudança da aula, que é a aula ao vivo ali, ainda que seja à distância, traz uma percepção diferente, um desafio diferente, que com certeza foi muito importante para ela. Ainda que a gente não consiga falar, cara, não, isso foi fundamental, mas, pô, teve o seu valor e que é uma baita de uma percepção. Parabéns por essa percepção. A gente é muito confiante quando a gente faz tudo certo. Exato, A verdade cara. é essa. E a vida tem outros planos. E não quer dizer que sejam ruins, mas você vai ter que se adaptar à prova que veio, não à prova que está na sua cabeça. Uhum. Esse é o ponto. Quantas vezes na aula ao vivo, a pergunta que eu faço para alguém não tem a ver com a questão em si. É uma necessidade de contra-argumentação. É fazer o cara argumentar no sentido errado. Então agora defende o errado aí. Não, mas como é que eu vou defender o errado? Pô, se vira, meu parceiro, defende o errado. Não, era muito isso na aula mesmo. Às vezes, tipo... Mas eu não estava preparada para responder isso. Eu estava preparada para responder o que estava ali na apostila. Muito bom. E aí, você solta no meio do ao vivo e agora, para todo mundo ouvir, eu tenho que responder isso. Será que eu sei responder isso? Eu não acho que eu consigo responder isso. E aí, tipo... Não, você consegue, vai lá. Você falando, não, tá, responde, você consegue. Tipo, o que eu tô perguntando? E, tipo, é isso. É você tá exposto ao que ao inevitável. Porque você vai ali num cenário em que você quer completar a frase do professor e esse cara tá indo no caminho. Então, você deixa a pessoa argumentar, ela quer argumentar a favor do certo. É lógico, ela se preparou para aquilo. Mas eu não preciso de ninguém argumentando a favor do certo. Já tem uma pessoa muito qualificada fazendo isso, que sou eu. A pessoa tem que saber argumentar a favor do errado. Porque quando ela conseguir argumentar a favor do errado, entender por que o argumento é errado, aí ela está blindada daquele erro. E só o desconforto de ele ter que fazer isso já valeu. Olha, por saudade dos tempos que eu tinha aula contigo, meu irmão. Então, corta aí, pô. Que isso? É isso, cara. Não fazia nada na aula, ficava no celular direto. Meu celular da cobrinha. O celular do João. Um dia, esse celular ainda existe, o Não, aparelho. já foi embora. Olha, é uma pena. É uma pena. O João mandava torpedo. Isso, sei lá, em 2019. Alcides, eu vou te mandar um torpedo, João. Que isso? Pô, mas isso que vocês falaram, cara, eu acho que é uma percepção que eu tive depois do vestibular, que essa necessidade de defender a ideia errada, ela tira aquele cenário de teatro, sabe? Que é falso, que você empurrar, cai. E vai construindo, tijolinho por tijolinho ali, fazendo esse trabalho de construção. E essa percepção, você trouxe muito bem, de tipo, cara, eu tava ali na aula gravada e eu só ia complementando. E era aquilo que tava ali na apostila, que eu já sabia e tal. E quando vem essa quebra e você fica numa zona, tipo, extremamente desconfortável, e aí você tem que se reinventar e achar onde tá aquilo em você. Que é mais ou menos o que a gente vê na prova, né? Aquilo que a gente vive principalmente na prova de Ciência da Natureza, que é uma prova linda do Enem, que muitas vezes ela não vai ali, ela não vai te dar aquela resposta linda. Pô, o gabarito é aquilo ali, cara, mudança da temperatura. Ela vai colocar uma coisa que quer passar essa ideia, mas que não tá escrito aquilo ali. Então, essa jogada aí, olhando de fora da preparação que vocês fizeram para sua aprovação, foi sensacional. De verdade, muito bacana mesmo essa percepção de tirar do gravado, colocar no ao vivo e gerar esse desconforto que, pô, muito importante para criar essa casca, né, em você. E assim, nesse ano ainda, eu queria saber qual foi o maior desafio para você em 2023, academicamente falando ou na vida toda. Academicamente falando, eu acho que, para mim, eu sentia que eu já tinha uma base de conhecimento forte, assim, vindo, assim, comigo. Mas essa grande questão do ao vivo era sair do óbvio. Essa questão de você ser instigado a pensar em outras formas, porque, como você disse, não vai vir a resposta mais óbvia que vai vir. Tipo, não é, o que é isso, resposta. Não, você tem que ter um raciocínio lógico, você tem que pensar para além das coisas, você tem que correlacionar as coisas. Então, eu acho que isso foi muito importante para mim. Mas, para mim,
é isso que eu vou estar batendo a tecla nesse hoje, porque pra mim era o emocional. Era eu conseguir tirar o peso conseguir mudar essa percepção. Não que eu tenha conseguido 100%, mas eu não vou conseguir sacrificando tudo. Tipo, eu tinha uma ideia de que eu não merecia fazer as coisas se eu não passasse. Eu só posso fazer as coisas que eu gosto, eu só posso, tipo, de fato ser feliz depois que eu passar pra medicina. Agora eu não posso isso. Então, conseguir desconstruir isso e colocar pontos de leveza na minha rotina foi o que eu acho que me deu força pra continuar indo, assim. Pra mim, acho que foi isso, o grande diferencial. Isso é muito curioso, porque é recorrente aqui, Alcides. O pessoal, principalmente o aluno que já tá ali na trajetória há um tempo, um bom aluno, falar sobre, não um escape, mas essa leveza na rotina, sabe? Sim. Pô, ir ali, fazer uma psicóloga, fazer um exercício físico, ter um momento com a família, ler um livro. E eu queria saber de você, ao longo desses anos aí, quanto você acha que isso tá influenciando o aluno bom a passar e o aluno bom a não passar? Porque o que acontece? E nesse daí, a gente vai ter que pontuar que esse não é o caso da Tabata, o que eu vou dizer agora. Mas muita gente, o João falou do que é muito frequente, né? Muita gente quer virar uma chave de uma vida que a pessoa tinha no colégio, uma vida em que ela desfrutava e que ela tinha uma rotina de atividade física e um círculo social, e quer virar uma chave para agora é 100% estudo, eu não tenho direito a fazer mais nada. Essa é a parte similar com a Tabata, porque ela não queria fazer mais nada, só queria estudar, só que ela já vinha dessa vida antes. Então ela não virou a chave. Eu não sei nem se é pior a situação, mas aí não dá para comparar. E é claro que isso não vai funcionar. Talvez não funcione mais ainda do que para alguém como a Tabata, que já vinha, vamos dizer, exagerando, só que pelo menos já estava acostumada com o exagero. Esse cara, ele quer sair de uma vida de pouco estudo e muito vida, né, para 100% estudo e nada de vida. E ninguém se adapta a um negócio desse, João. Ninguém, não tem essa mudança radical, eu acho que em nenhuma área da vida. É o cara que, por exemplo, não tem compromisso sério nenhum, tá ali saindo com um, com outro, tá tudo certo. Não tem nenhum discurso moralista, não. E acha que vai conhecer alguém, vai virar uma chave e pronto, agora eu virei 100% ali dentro desse relacionamento. Não é assim, você se prepara para as situações. Você vai construindo um ambiente. No caso da Tabata, o ambiente já estava totalmente construído. Faltava essa parte. E aí era um ambiente construído, mas era um ambiente de só estudo, e só estudo, e só estudo. E o que ela precisava era entender que o ano do vestibular, ele não é um ano como qualquer outro. Não é. Não vai dizer isso. Mas muito mais porque a vida vai mudar a partir dali. A sua vida profissional está começando ali. Os outros anos também vão ser anos difíceis. A faculdade de medicina não é fácil de se levar. Especialmente pelo volume de coisa para se estudar. Sim. E você vai ter que se adaptar. Você depois vai dizer que são só mais 6 anos? São só mais 6 anos só estudando o tempo todo. E ainda tem a residência. Agora são só tudo. Mais 3. Aí você começa a trabalhar. Daqui a pouco a Tabata vai ter tabatinhas. E aí? E aí você... Agora são só mais uns 18 anos até essa menina aqui, essa pequena Tabatinha entrar na faculdade. E aí? Não tem vida? Não pode ser, não tem como ter. Isso não é sustentável. A palavra aí que está ausente é sustentabilidade. Isso não é sustentável. É sustentável? Não é. Eu acho que quando foi para mim, 2023, eu consegui ter mais equilíbrio das coisas para justamente tornar sustentável. Conversando, inclusive, com as minhas amigas de turma, é que o ano que a gente passou foi o ano que a gente tinha menos pressão sobre a gente mesmo. Tipo, a gente tava... Não é que a gente não estava se dedicando tanto quanto, mas você tem um equilíbrio maior das coisas. Você consegue organizar, você consegue levar um pouco... Porque falar que você consegue levar um ano de vestibular com leveza é brincadeira. Mas, tipo assim, você consegue tirar o monstro enorme que é o vestibular. Tipo, pra mim, em 2023 era um dia de cada vez. Se eu ficasse muito pensando...
o Enem tá ali. O Enem falta um 10 mês. semanas. Não tem como. É insustentável. Então, um dia de cada vez. E vamos com calma. E para fazer funcionar no final. A Tábua tocou num ponto bem importante. Você precisa levar a vida com leveza. E é claro que é um conselho compreensível, né? Uhum. Eu sou dinamarquês, meu amigo. Eu sou norueguês. Eu sou sueco. E esses caras levam a vida com leveza. O cara nasce ali numa situação em que a vida vai dar certo. Já deu certo, não tem como. É outra coisa. O cara, sexta-feira, 4 da tarde, tá no parque brincando com um cachorro. Eu não sou sueco. Você que tá me ouvindo aí que é sueco, parabéns por ser sueco. Não tem nada contra a Suécia, não. Mas eu não sou sueco. A gente não é sueco, norueguês, dinamarquês. A gente precisa lutar pela vida. Nós somos brasileiros. A verdade é essa. Carioca, pior ainda. A gente tem que lutar pela vida. Mas, e por isso que é preciso ser sustentável. Se a pessoa me disser que vai passar os últimos 2 meses ali antes da prova, numa rotina mais apertada, sem sair, se dedicando, é uma coisa. É uma vida que tem uma certa toxicidade, mas são 2 meses. 1 mês. Você vai fazer 1 ano isso. Você vai fazer 2 anos. A Tabata fez o 3º ano dela de ensino médio, 2021. Fez curso em 2022. Fez mini em 2023. E ela já vinha nessa batida, no mínimo no ensino médio. Você vai fazer 5 anos disso. Qual a chance disso ser sustentável, Tabata? É impossível. É claro que é 0. Então, a sua vida de vestibular pode não ser uma vida normal. Porque na faculdade, por mais que haja compromissos, mas o peso do vestibular já passou. Não é verdade? Sim. Você sente que tem direito agora. Eu posso sorrir, tem direito de ser feliz. No vestibular, é mais ou menos, você sorri e vem a voz. Está sorrindo por quê, meu parceiro? Você está no vestibular? Você está rindo de quê? Agora, você tem que ter uma vida que seja sustentável, que seja possível de ser vivida. Essa pergunta que a Tabata fez é uma pergunta que eu ouço de vez em quando, João. Professor, eu tenho direito a ter alguma vida no vestibular? Eu tenho direito a ser feliz? Meu filho, até no lixo nasce flor. Então, dá para... Até no lixo nasce flor. Dá para ter uma vida no vestibular e é preciso que tenha. Não vai ser a melhor... Esse foi o ano que eu mais aproveitei da minha vida. Lógico que não. Mas precisa haver alguma leveza, algum prazer e alguma alegria, até para que as lições que foram aprendidas, muito além do conteúdo, fiquem. É um ano de muito aprendizado emocional e de vida. Sim. Se não tiver nenhum prazer nisso, fica um ano infeliz, um ano que você quer esquecer. Pô, realmente. E isso que você falou em relação... Eu olho pra mim, não sei, quero saber a sua opinião, tá? Em relação ao meu ano de vestibular, que já tem bastante tempo, o ano que eu fui aprovado, foi um ano difícil, mas que deixou muitos frutos. Para além da aprovação. E que hoje, por conta da aprovação, eu valorizo muito mais os outros frutos do que a aprovação em si. Entende? Queria saber de você, se você já tem essa percepção ou se pra você não, cara. Pra mim, a aprovação foi o que valeu mesmo disso tudo aí, porra. Não, eu acho que o meu amadurecimento psicológico foi bem importante. Eu não acho que eu tô bem de cabeça ainda 100%, não. Ela fala isso e olha pra mim, porque ela sabe que eu vou dizer, precisa continuar o trabalho, minha filha. Esse é um caminho longo. Mas pra mim, eu acho que foi o mais importante. Eu acho que de toda a minha trajetória no vestibular como um todo, a questão do amadurecimento psicológico. Eu acho que se eu tivesse entrado mesmo no 3º ano do ensino médio, eu não sei se teria... Eu tinha cabeça pra estar na faculdade, porque bem ou mal é bem puxado também. As cobranças também estão ali. Então, atualmente, o que eu vejo como o meu maior ganho foi conseguir entender os meus limites, entender um pouco, não vou dizer por completo, mas quem eu sou, conseguir tentar não ser só uma expectativa do outro, o que ainda pra mim não é super fácil, mas ter mais autonomia de mim mesma, eu acho. Se aceitar, né? Então, das pessoas, a gente é como é. É um pacote. Muita psicóloga. Tá, eu até queria saber de você como é que foi fazer a prova que te aprovou em 2023. Foi tranquilo? Teve algum episódio ruim? Conta pra gente. É engraçado porque tem essa questão da insegurança grande, né? E aí eu fazia a prova no 2º dia, né? Que é um dia muito importante. E eu falava, isso tá muito fácil, tá fácil pra todo mundo. Eu vou ter que acertar muita questão, porque... eu não vou... Porque isso daqui tá fácil, mas aí vai todo mundo ir bem. E aí a nota de corte vai lá
pra cima, o que de fato a nota de corte subiu bastante. Mas assim, eu falei, e se eu não for bem o suficiente? Porque pra mim tava tão dada que eu falei assim, tá estranho isso, tá muito estranho. E eu saí da prova desconfiada, assim, eu falei, ai, vai todo mundo gabaritar essa prova e eu não vou ter Esse gabaritado é o combo. tanto assim. Então, mas assim, realmente foi uma prova que eu tava, tipo, muito certa de que, tipo, nossa, eu consegui fazer tudo. Tipo, não que tenha outros anos em que em outros anos eu tava mais insegura de resposta, tava mais em dúvida. Esse tava, tipo assim, não, é isso. Eu ia fazendo e ia, tipo, com certeza no que eu tava fazendo. Como é que foram as notas dela aí? Fala pra gente. A Tabata... Vamos chegar no assunto SISU. A Tabata tinha nota de sobra. Tudo que faltou um pouquinho nos outros anos sobrou em excesso. O dia em que o plano era o FRJ, por uma questão da Tabata, ninguém aqui está ranqueando faculdade nenhuma, o João está puxando sardinha, mas o dia do SISU em que a Tabata ficou menos acima do corte da UFRJ, ela ficou 7,5 pontos acima do corte. Eu vou repetir. No dia em que ela ficou menos pontos acima do corte, ela ficou 7,5 pontos acima do corte. Muito dentro. Não. 839,35 na UFRJ. 840 virtualmente. 927 em matemática. 700 quase 790 em naturezas. São notas altíssimas. Altíssimas. E aí vocês olham e falam assim, puxa, pelo menos um momento foi tranquilo desse processo todo. O SISU foi tranquilo, né? Não é possível. Não é possível. Com 7 pontos acima no dia, no pior dia. Foi tranquilo. A gente quase não conversou durante o SISU, foi muito tranquilo. Não, então vamos falar do SISU, pelo amor de Deus. Eu ainda ficava, vocês não me aguentam mais. Porque eu devo estar falando com milhões de pessoas e eu ainda enchendo o saco. Ai, nem sei. O SISU é difícil para todo mundo. O SISU é muito difícil. Cara, o SISU é muito difícil. De verdade, assim. Muito. Pô, eu não consigo, eu quero saber a sua opinião, mas eu não consigo, assim, depois que você tá tão preparado academicamente, eu não sei se é mais difícil o SISU ou se é a prova. Pra você, qual foi a percepção? Eu tô falando sério, cara. De ansiedade, eu acho que como eu tava muito ansiosa pro SISU. E principalmente porque esse ano o SISU foi todo louco, né? Isso, muito. E aí, eu que já sou uma pessoa pouco nervosa. E aí o SISU tá dando problema de 5 em 5 minutos, eu falei, pronto, eu vou cair pra fora de brincadeira. Vou ser transferido, vou ser jogada pra fora. Porque na minha cabeça, não, vai dar um problema no sistema que eu vou cair pra fora, e aí já começa... Cara, o SISU é muito ruim. São 7, 6, sei lá quantos dias o SISU quiser. Pô, que você não dorme, que você passa mal, que você fica ansioso. Que tempo, cara. O pior SISU foi o pior SISU da história. A gente pode afirmar isso sem problema nenhum. A gente acompanhou a história toda do SISU. O pior SISU da história. Não foi nada tranquilo. Deixa eu responder logo a pergunta que eu fiz. Zero tranquilo. Eu tomava um café antes de cada conversa, um Rivotril depois de cada conversa. Modo de falar, pelo amor de Deus. Consulte o seu médico. Diga não à automedicação. Não é nada disso, né? Mas essa pessoinha deu trabalho no SISU com 839,35 na UFRJ. Eu nem sei, nem tenho como me defender, não. Não tem. Desculpa, não tem. Eu não consigo nem desenvolver essa parte. Quando acabou tudo ali, foi um alívio muito grande, né? Eu tinha medo. Na minha cabeça, acho que por ter batido na trave algumas vezes, eu acho que eu ficava muito insegura, tipo assim, vai surgir pessoa do bueiro e vai botar e eu vou cair pra fora. E qual vai ter... Eu falava pra você, mas e plano B? Isso aí, você não precisa de plano B, isso aí. Não, mas eu preciso ter opções, o que eu vou fazer? Era essa a conversa. Alcides vai ser gente do bueiro e vai me passar. Qual é o plano B? Ficar em cima do bueiro para evitar que a tampa abra. Porque não tem, era muito tranquilo. Mas aí vocês precisam perceber que aí a Tabata entende. Não é racional esse medo. Não é. Olhando em retrospectiva, tinha alguma razão para ter medo? Não. Zero. Não é racional. Você percebe que são os traumas dos anos anteriores. Sim. Ali não adianta você
não adianta mostrar para a pessoa que não vai acontecer. Não adianta citar notas anteriores, porque não é um medo racional. Então, não é o argumento. A única coisa que vale ali, que vai acalmar a pessoa, é você dizer: fique tranquila, porque você vai passar. E eu não diria isso se eu tivesse a mínima dúvida. E a Tabata sabe disso. É uma relação construída. A confiança é baseada na transparência. Então, você vai passar é a única coisa que pode dar uma ponta de tranquilidade para a pessoa. Eu lembro que você falou assim, não, se quiser um plano B, a gente pensa na USP, mas fora isso... Exatamente isso. Cara, o plano B era a USP. Não, ou seja, você tá vendo errado. Porque eu não... Tipo, eu acho que é isso. O vestibular de medicina quebra muita gente por dentro, assim. Você se torna muito vulnerável. Você receber um não, assim, de cara, o seu sonho, Então, o nosso psicológico é muito abalado. E aí você fica muito inseguro. Então, o quão certo pode ser? Mas você ainda fica pensando, não, ainda vai acontecer alguma coisa. Tem alguma coisa errada. Não pode estar dando tudo certo. Vão ainda me passar a perna. Vai ter alguma coisa que vai acontecer. Então, bem ou mal, eu acho que tem um quê de crueldade, assim, no vestibular de medicina. Mas a gente precisa se preparar para isso, exato. Porque a vida é assim. Exato. É exato. Vou fazer o terceiro paralelo com o esporte. É a Rebeca que faz o salto perfeito e a apresentação no solo maravilhosa. Aparece a nota é espetacular. A nota da Rebeca é 839,35, mas pensa, não, mas essa romena que vai saltar aí vai fazer o duplo twist de Brown-Lowry e, cara, e eles vão dar 18. E é isso, é irracional. E aí, por que eu fiz essa interferência quando Tabata falou é muito cruel? Porque a gente não pode ficar reforçando esse olhar. Isso é a vida. Sim. Isso é a vida, não tem jeito. A gente tem que se preparar para esses momentos. É como é. É como é. Tabata, o que foi imprescindível para sua aprovação? Ai, gente, vai ficar até chato de eu tanto falar isso, mas psicóloga, ter esses momentos de leveza mesmo, ver minhas amigas de vez em quando parar e, tipo, tem um dia que eu vou jogar com os meus irmãos e eu vou ver um filme com a minha família, ou eu vou fazer alguma coisa para além, porque para mim eu já tinha construído esse cenário muito sufocante de que eu tava presa em ficar só estudando. Então, para mim, eu acho que é isso que vocês falaram também, às vezes você vê muito sendo o contrário, as pessoas tendo que entrar numa rotina de foco mais. Mas pra mim eu acho que não era nem só para passar, mas tipo para viver mesmo, porque eu tava num modo de sobrevivência. Eu precisava abaixar um pouco todas as barreiras que eu tinha criado à minha volta para conseguir isso. Então, para mim, foi esse o grande fator para mim. Primeiro, quero te agradecer, né, por ter topado participar, compartilhar a sua história com todo mundo aí. Certamente vai ser de muito valor para quem tá assistindo, para quem tá nessa batalha do vestibular. E queria que você deixasse um recado para essa pessoa que tá te assistindo aí, olhando ali para a câmera. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho para quem estiver assistindo, é cuidar de você. Eu acho que estudar é muito importante, mas não perca você no meio desse caminho, que aí as coisas começam a funcionar. É um recado importante esse. Muito importante. Bom, por favor, professor, considerações. Queria agradecer a Tabata por dividir. É um agradecimento no caso dela. A Tabata é muito tímida. Sim. Não é fácil para ela. E eu sei, e a gente sabe, e ela também sabe o quanto é importante para os outros. A Tabata é uma aluna diferente e é importante que as pessoas vejam isso. Né? Ninguém precisa ser assim. Alguém precisa ser assim? Não. Só tem lado bom de ser assim? Não sejam assim. Também não sejam assim. Não sejam. Cada um é de um jeito. Mas não é fácil para a Tabata estar falando aqui. E parabenizar a Tabata, porque é muito difícil fazer o que ela faz com a qualidade que ela faz e se cobrando e se responsabilizando e assumindo a responsabilidade todos os dias, sendo tão nova. É difícil isso. Então, esse é um parabéns que eu estou devendo para ela faz tempo.
Ai, Eu já dei outros parabéns, mas esse eu tô devendo pra ela faz tempo. Parabéns por ser como você. É muito difícil ser assim. É muito difícil ser assim. Mas assim como o mundo precisa de pessoas que não são assim, também precisa de pessoas que são assim. Então, parabéns por você ser como você é. Obrigada mesmo, de coração. Obrigada mesmo. Que isso, cara. E agora, Tabata, a gente queria prestar uma homenagem a você. Você está no Arquivo Confidencial. Não! Muito boa essa reação, obrigado. Oi, Batata, eu queria te parabenizar por ter conseguido entrar em medicina, né? Eu sei que foi um negócio que você sempre sonhou muito e você nunca desistiu desse seu sonho, você se esforçou muito pra conseguir chegar onde você queria. E eu sempre te admirei muito, né, como irmã mais velha, então meu orgulho por você só aumenta a cada dia. Enfim, é isso, um beijo! Parabéns, Tabata, por todo o seu esforço e determinação, por tudo que você conseguiu alcançar na sua vida. Eu tô muito orgulhoso de você e de tudo que você alcançou, Tabata. Parabéns, você merece muito chegar onde chegou. Foi muito difícil, mas você é uma boa guerreira. Parabéns, Tabata, te amo. Tabata, desde pequena, sempre quis ser médica. E ela se empenhou muito, sempre estudou bastante. E nessa reta final, ela estudou com comprometimento, com garra, com diligência. E ela alcançou a meta dela e está amando medicina. Nós, como família, ficamos muito felizes de vê-la tão realizada. Parabéns, Tabata. Nós te amamos. Parabéns, Tata. Obrigada. Pô, difícil não se emocionar, né? É. Complicado. Parabéns, Tabata. Pô, obrigado por compartilhar essa história. Agradecer a sua família por ter enviado esse vídeo pra gente, compartilhado um pouquinho isso, esse momento tão emocionante com o curso. Você vai estar pra sempre na história do Mini e isso é uma honra pra gente, de verdade. Obrigado por isso. Muito obrigada mesmo. Obrigada pelo vídeo, obrigada por tudo. Obrigado. Estou muito feliz. Bom, você que quer viver isso que a Tabata tá vivendo, já sabe, manda uma mensagem pro nosso WhatsApp, fala com o Alex, com a Ana Paula e venha fazer parte da família. Gostou do episódio? Claro que gostou. Deixe o seu like. Conhece alguém que está vivendo esse processo do vestibular? Encaminhe um vídeo para a pessoa, ajuda ela. Deixa um comentário aqui e nos siga na rede social @cursomini. Agora nessa reta final aí, mais perto do Enem, a gente está soltando muito conteúdo que vai te ajudar na sua prova. Um abraço e o Mini somos nós.